Então, estamos gravando. Pessoal, então, bom dia. Hoje é dia 11/6, mais um encontro para falar e trabalhar as estruturas clínicas a partir de Lacan. Só para comentar, semana que vem não vai ter um encontro, eu vou estar indo para São Paulo, vai ter a mini jornada lá. Eu vou, apesar de eu ir na quarta à noite, porque quinta é feriado, eu vou estar trabalhando aqui no texto que eu vou apresentar. Então, vou aproveitar um pouco o tempinho para isso, tá? Então, vamos lá retomar o texto. Aí, né, pessoal, vocês estão enxergando, eu saí já da tela, voltei para a tela, vocês estão vendo aí? O texto está aparecendo? Sim. Então, tá bem. Então, bora lá. A gente parou aqui, ó, a gente começou a ver, eu comecei a ler e falar um pouco dessas mudanças nas distorções do esquema R, né, iniciando as distorções do esquema R para o esquema I. Vou dar continuidade agora e até um pouquinho antes do encontro preparei um resuminho aqui que acho que vai ajudar para visualizar, tá? Então, aqui, ó, a gente parou aqui, ó. A perda do fechamento e a horizontalização, deixa eu ver se eu aumento um pouquinho o zoom aqui, 110. Foi. E a horizontalização de IRS se articula com os efeitos de uma força centrífuga, correspondente à modalidade de falta que mais acima foi distinguida como perda, né? E aqui eu não sei se vocês lembram, mas eu fiz mais uma notinha para ajudar. O Alfredo trabalha com três modalidades de falta, e uma delas é a perda, que ela está colocada na relação com a psicose ou Lofras. Então, eu coloquei aqui uma citação, mas uma explicação. A perda, que no francês se aproxima do termo perte, é uma das três distinções fundamentais da falta, ao lado da incompletude, que aí Alfredo vai trabalhar com o teorema de Gödel, e da falta, no sentido de Foote. A perda se configura como uma modalidade de falta que se manifesta de uma forma muito específica e com consequências subjetivas bastante severas. Aqui eu peguei uma citação, tá? Essa é uma citação do próprio Alfredo. A perda, a falta no sentido de uma fuga constante e não limitada de elementos, uma quantidade que se dissipa inutilmente, a qual se poderia denominar em francês perte, modalidade de falta, que funcionando como fuga, se articula à falta de limite do campo da holófrase e sua tendência a um constante empobrecimento. Então, aqui a gente tem um conceito importante e uma distinção que o Alfredo vai trabalhar da falta, dessas três modalidades de falta. Na psicose, a gente vai trabalhar com a perda, tá? O real como impossível não está inscrito, o simbólico e o imaginário não incluídos na realidade MI e MI, abertas da psicose. Então, a gente está vendo que isso aqui é a realidade, é como se constitui a realidade no esquema R, né, no campo do intervalo, e na psicose a realidade, por ser aberta, né, não inclui MI, MI, já que elas caem nos furos devoradores, perdendo assim a possibilidade de sua diferenciação. A mesma força centrífuga orientada no sentido contrário dos ponteiros do relógio
faz ainda com que A e A' também sejam centrifugados, mesmo os termos simbólicos que inscrevem o objeto primordial M e o ideal simbólico I, nesse caso, ambos sem a marca da castração, ou seja, da lei interditiva que descompleta o outro, permanecem separados de tal modo que seu encontro permanecerá para sempre postergado. Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês aqui aqui, essa distinção, mas mostrando basicamente o esquema que ele está falando, né? O campo da realidade constituído por MI, MI, né? A dupla MI, I. E está falando que isso não se apresenta, né? Na holófrase, na psicose, e também a dupla A e A' vão ser também centrifugados. A gente vai ver isso no esquema aí. Então tá. Aí aqui. Como se vê, tudo indica a perda, a fuga de termos e elementos, a dissolução ou divergência como consequência da ausência da lei, do limite e do nó que ela torna possível. Então aqui a gente está vendo, né, os efeitos da foraclusão do nome do pai. Nada nesse quadro de situação permite sustentar o que, até não muito tempo atrás, se afirmava, que a psicose seria a liberdade frente a condicionamentos sociais anacrônicos ou repressores. A liberdade, que o Alfredo vai falar, então, muito diferente a psicose, né, no caso, na relação com a liberdade é a loucura, não é a psicose, é a loucura. Enquanto a psicose é a divergência, a dissolução, a distorção e a perda. Para quem tiver, né, quem tiver nos assistindo, quem tiver aqui participando e não teve a oportunidade de ler o que o Alfredo desenvolve a respeito da distinção entre psicose e loucura, está no capítulo 3, intitulado A Loucura, onde ele é dividido em a loucura e as estruturas clínicas, o diagnóstico hegeliano, a doutrina da loucura de Lacan e o diagnóstico de Lacan. Vale muito a pena a leitura. É uma das partes mais importantes para a gente trabalhar com a psicose. Acho que antes de trabalhar com o capítulo sobre a psicose, é recomendado ir no capítulo 3 e ler o capítulo sobre a loucura. Então, a partir de agora, a gente passa para o item destinos das letras. E agora eu vou trabalhar com os esquemas, para ficar um pouco mais fácil. Na transformação do esquema R no esquema I, já se estabeleceu ao menos um significado para as letras P0, Φ0, I, R, S, A e a linha SA. É necessário agora dar conta do destino da posição das demais. Então, vamos lá. Vamos aqui, para vocês perceberem, olha. Eu coloquei lado a lado os dois esquemas, R e I, tá? Para a gente acompanhar as modificações. Eu acho que o primeiro ponto aqui importante, né, é entender que o esquema R ele é constituído por dois triângulos, o inferior formado por M e P, né, que é o triângulo simbólico, e também na relação de P com A, né, ou seja,
O que significa isso? Significa que o nome do pai foi inscrito e está operando enquanto lei no campo simbólico, tá? Na cadeia significante. No outro lado, né, de forma homóloga, né, que o Lacan vai até falar que esses dois triângulos são homólogos, a gente tem aqui o triângulo imaginário junto, né, com o quadrângulo da realidade, né, ambos apoiados no triângulo simbólico. Então aqui a gente tem primeiramente o quadrângulo da realidade, constituído pela banda, né, ele é formado como uma banda de módulos, né, homoébrios. Então, a gente tem essa dupla M I, né? E M I, né? Ou seja, M com M fazendo essa semitorção e com I fazendo a mesma semitorção, e também A e a linha. Aqui é colocado enquanto quadrângulo da realidade. Sobre o quadrângulo da realidade, a gente vai ter constituído I, M minúsculo e I minúsculo, né? Esse é o ternário, o triângulo imaginário, na relação φ sobre S, né? Ou S sobre φ, fazendo com que toda a significação seja fálica, fazendo com que o sujeito seja fora incluído, porque nada dá conta, nenhum significante dá conta de representar a si mesmo, né? E ao lado do esquema R, a gente tem agora o esquema I, né? Que é o esquema da representação da psicose do Schroeder. E a gente vai ver agora o que, que acontece, né? Reparem que ainda persiste um percurso em Z, né? Ainda temos certos elementos, né? A gente pode dizer, praticamente todos os elementos estão aqui, só que houve uma distorção, né? Todos exceto, a gente percebam que tem aqui o P, né, virou P0, o φ virou x0, S não temos, A não temos. O resto a gente encontra a partir de uma distorção. Não temos mais dois ternários, temos, né, duas assíntotas. Não temos mais um quadrante da realidade. O que aconteceu? Basicamente, a gente vai ver que ele se estende por todo o esquema. E vamos voltar aqui, então. Então, M permanece em seu lugar original. O outro primordial, chamado também de significante materno, ou seja, não é alterado pela operação da metáfora paterna e converte-se no termo simbólico de uma das duas extremidades abertas do ramo da hipérbole e da síntota que contornam o abismo simbólico. Vamos lá ver, então. Então, repare, M estava aqui e continua aqui, né? Agora ele está, né, em uma das extremidades, né, do esquema e do buraco, né, desse abismo. É, constitui com I a dupla mínima que faz com que o sujeito seja humano ou falante. M e I constituem, né, com a dupla I, né? Mas, excluindo-se o termo terceiro, não pode chegar a constituir ordem. Então, vamos lembrar. É, lembra que, então, assim, ele precisa, só para a gente minimamente relembrar, é, o ternário, né, os três, o ternário simbólico é constituído, né, também, desde Freud, M e P, né? Sendo que em Lacan a gente vai dizer que ele está na relação com A, é P em A.
né? Todos são significantes. E ele está dizendo o seguinte, olha, cadê o P, né? O P é o nome do pai. Mas excluindo-se o termo terceiro, né, o nome do pai, não pode chegar a constituir ordem. Então, porque a gente percebeu que P foi fora coído. Apesar disso, instaura um mundo simbólico, porém totalmente distinto daquele do intervalo, que, ainda que pareça paradoxal, se encontra mais afastado ainda do que este último em relação ao natural biológico. Esse afastamento que a gente tem anotado, tal como se pode observar em casos de psicose, nos quais surpreende o observador a ausência de reação diante do frio, do calor, do fogo, da dor corporal, no cansaço. Deixa eu ver. Vocês já puderam constatar isso um pouco, né? Quem já teve a experiência de atender casos graves de psicose, né? Não sei se vocês já perceberam isso, né? A relação com o corpo, com o que pode ser sentido de frio, calor, tá? Tem uma variação muito grande, né? É bem interessante, assim, né? Eu lembro que é, claro, aí a gente vai ter várias polêmicas, né? Mas quando eu estava, polêmica no sentido teórico, de um não consenso, quando eu atuava principalmente no CAPS da infância, né? E antigamente o CAPS da infância era reduzido, né? O público era reduzido a casos de psicose grave e autismo. Hoje em dia o público é muito mais amplo, né? Mesmo porque houve toda uma modificação, enfim, né? De como que desde do DSM, mudou muita coisa, então aí o público vai mudando também, terrível, né, porque tem uma política a respeito disso, mas era muito interessante ver, assim, em épocas muito frias, assim, né, eu lá com a minha blusa, né, tremendo, e às vezes seria a criança lá, só de cuequinha, né, porque não dava conta de ficar com roupa, quando não muito pelado, sem roupa nenhuma, e você não via nenhuma expressão de frio ali, né, e outras coisas acontecem, é muito interessante, né. Então, o campo da realidade, né, a relação com a realidade, ela é distorcida, tá? Entre o campo do intervalo, holófrose e psicose. E é isso que Alfredo está se referindo, tá? Quando ele diz assim, apesar disso, instaura um mundo simbólico, porém totalmente distinto daquele do intervalo, né? Então, isso a gente percebe. Vamos lá, a partir dos esquemas de Lacan. Olha como se constitui a realidade e o simbólico no campo do intervalo do campo teológico é muito diferente, né? E o Alfredo, né, continua, é, que, ainda que O pareça para... Alexandre tinha levantado a mão. Alexandre, Eu ia. eu não tô vendo, tá? Então você já pode abrir o microfone, tá? Não, tranquilo. É que tem um livro muito bom que é o Antropologia do Corpo, que ele faz uma investigação histórica sobre essa produção do corpo na história, acho que é Antropologia dos Afetos também, né? E dá para incluir não só a questão das temperaturas, né, mas outras noções interessantes que é a relação com o sono, a relação com, né, a dor, né? Acho que depois tem outro capítulo sobre fenômeno psicossomático, mas dá para incluir toda essa arqueologia para aquilo que a gente pensa da relação com o corpo em si, né? Formas específicas de afasia, formas específicas de relação corporal, né? Porque eu me recordo de um recorte interessante, né? Que, claro, aí a gente pode, não é exatamente da psicose, né? Mas como em alguns casos, o caso mais clássico da anorexia, né? De não reconhecimento do próprio corpo, né? A pessoa sempre se acha muito acima do peso, né? Não consegue ter essa convicção a respeito da relação que ela tem com o próprio imaginário, né? Enfim, só um comentário mesmo. Não, muito interessante. Obrigado pela indicação de livro, né, bibliográfico.
E, de fato, há uma distorção muito importante nessa relação, né, especular, né, entre A e a linha, né, que o próprio Lacan e o Alfredo trouxe também em vários momentos, e a gente pode perceber isso também no esquema, né? Então, o estádio do espelho fica comprometido, né? Como que se organiza, né? É como o Lacan vai falar, uma regressão tópica, né? Nesse ponto do estádio do espelho. Então, voltemos aqui. Então, ele está falando sobre isso, né? Então, se encontra mais afastado, né? Ainda que esse último em relação, é, que este último em relação ao natural biológico. Este afastamento se deve ao fato de que o simbólico opera naturalmente sem a manobra que deve ser acrescentada caso a caso a cada sujeito. Então, a gente percebe, só para retomar aqui, a gente está vendo que P permanece no lugar original, por enquanto continua, tá? Mas ele faz par, né, como que está dizendo aqui, ó, olha o que ele falou, né? Mas ele faz par nesse abismo, com I. E a gente vai ver agora, a gente vai entrar no que ele vai falar sobre I, e obviamente a gente já percebe que houve um deslocamento importante do lugar de I. Porque, repare, M, I, no esquema R, M, se a gente seguir a linha, né, que está colocada no eixo R, a gente vai direto com outro M só. E a linha, onde é que foi parar o I? Né? Exatamente porque ele fazia essa relação, né, no quadrângulo da realidade, e aqui houve uma distorção. Ele faz assim, e gira, né, a partir dessa força centrífuga que tem o movimento anti-horário. Volta aqui. E o outro termo simbólico vem ao lugar de P. Tá, então a gente está percebendo aqui, teve um ponto importante. P é fora incluído, e o I, né, o outro termo simbólico, né, ele entra no lugar de P. Assim passa a ser o contrário ou a funcionar de forma contrária ao ideal paterno. Como já foi afirmado, o ideal paterno, por mais ideal que seja, é não todo. O termo I, encerrado em sua relação dual, gera uma dialética em que o todo, não estando interditado, né, ou seja, o todo, né, vamos pensar, como não se inscreve a falta, né, vem ocupar o lugar do pai. É assim que I dá nome ao esquema. Então a gente está vendo a importância, né, do I agora. Ele não ocupa qualquer lugar, né? Ele ocupa exatamente o lugar do elemento que trazia legalidade à cadeia significante, né? A inscrição do não todo. E dá nome ao esquema, em oposição ao de referência, cujo nome R inscreve tanto a relação real-realidade quanto a função paterna, que a estabelece por sua letra, que, como já se afirmou, indica isso com total clareza. Então vamos lá, voltamos à imagem. Então, olha, né, o que acontece? Temos um furo, né? A gente volta aqui, olha, né? Aqui também é uma forma da gente entender o que passa, né? O que acontece. Temos inicialmente um furo, a fora-oclusão do termo P em A, que, sendo dois ternários homólogos, tem quanto efeito a fora-oclusão no termo homólogo imaginário, que é aqui, φ, né? Φ sobre S. Então, aqui já há uma indicação, olha, do deslocamento do termo I para o lugar.
né, de P em A, e também um deslocamento aqui, ó, falando que o que acontece é que se torna P0, né? E o S, olha aqui, né, ele está falando sobe aqui. A gente tem agora a horizontalização, né, de IRS. Aqui. IRS, então agora foram horizontais, né? Temos então quanto efeito da foraclusão do nome do pai e esse abismo formado em um sentido centrífugo, né, anti-horário, a gente vai ver que o I vai passar a ocupar não qualquer lugar, mas exatamente o lugar do termo que trazia, inscrevia a legalidade na cadeia significante. Então, voltemos. E É, e aqui a gente está falando, né? Vai começar a falar dos quatro termos relacionados ao quadrângulo da realidade, né? Como se constitui, então, o quadrângulo da realidade. Então, assim, voltando, né, eu queria ter falado, só que eu esqueci. Repare que, né, a realidade, né, constituída por quatro termos que constituem a banda de modos, né? Dois termos simbólicos e dois termos imaginários, né? Quais são? Né? O outro primordial, o ideal simbólico, Moá e eu ideal, mas também constituídos pela dupla, né? A dupla que, por que eu estou falando disso? Exatamente naquilo que a gente está falando a respeito, que inclusive o Alexandre traz como contribuição, como se dá o estágio de espelho, né, na relação especular entre eu e o outro, né, a e a linha. Então, a gente está vendo aqui que tem uma distorção enorme, né, nisso. E a e a linha, como a gente vai perceber, eles são centrifugados, né, saem do lugar. Então, há também, quanto efeito, uma distorção muito grande na relação com o corpo. A gente volta aqui. Então, M e maiúsculo, né, simbólicos, M e minúsculos imaginário, nessas duas duplas que constituem o quadrângulo da realidade, deixam de ser os quatro termos que inscrevem a banda de modos, com sua torção, na verdade, com sua semitorção, e passam a ser os quatro extremos abertos da perda, ou fuga, que caracteriza o processo psicótico em sua tendência à efetização. Então, olha que importante isso, né? Ele sai de um quadrângulo, né, de uma delimitação fechada, né, com uma semitorção, onde é possível trabalhar com a lógica de imissão entre sujeito e outro, e passam a ocupar o lugar, né, dos extremos, né, de quatro extremos abertos, que se caracterizam enquanto a realidade da psicose, da tendência à infantilização. Então, voltamos aqui. Olha lá o que acontece, pessoal. Acontece que eles saem dessa condição de fechamento e aonde é possível trabalhar com o real enquanto impossível, né? O real enquanto impossível, porque aqui está escrito o que é possível, o que não é possível. Aqui já não, né? Então a gente está vendo que eles vão se localizar nesses extremos desses abismos, né? Fazendo com que a realidade tenda ao infinito, a partir das duas assíntotas da Icâncore.
Então, esses são dois pontos muito importantes da gente poder entender, né, o efeito da infinitização. Em sua divergência, então, por aqui, né, infinitização, isso. Em sua divergência, indica-se, além disso, que seu fechamento normal com uma semitorção é impossível. O único corte válido não existe como tal. Para a defesa da posição que afirma que a condição subjetiva, ainda que se encontre profundamente distorcida na psicose, não desaparece. Convém, como já foi feito, lembrar que o percurso em Z se mantém no esquema I. No esquema confeccionado por Lacan, mantém-se também, apesar da degradação que sofre, a distinção entre um lado do sujeito, ou meu lado, e um lado do outro. Ainda que, não, ainda que já não se possa ler no esquema I o percurso S maiúsculo, A linha e A maiúsculo, com essas letras, permanece ali um percurso distorcido, mas continuamos ainda em Z, com os elementos na seguinte posição. Vamos lá. Então, lembrando que no campo do intervalo, né, o Alfredo perguntava, né, onde está o sujeito? Né? E para tentar dizer que o sujeito ele se encontra nos intervalos, né? Então, assim, onde está o sujeito exatamente entre os elementos, né, desse algoritmo S, A linha e A. O que acontece no sujeito depende, né, do que acontece no outro, né, no campo do outro. E a gente volta aqui. Então, a gente tem o lado do sujeito, S maiúsculo e A linha, e o lado do outro, A e A maiúsculo. Assim também como a gente tem a mesma condição de sujeito e outro no esquema R. Do lado do sujeito, a gente vai ter, né, π, S, M, A linha e I, e do lado do outro, no que acontece no outro, a gente tem, enquanto I minúsculo, M maiúsculo, A minúsculo, A e P. Temos, então, uma distorção do esquema a partir do I, ainda há em Z, mas repare que é uma tendência à infinitização colocada aqui, né? Não se fecha, não faz o zigue-zague, ele não está delimitado. E mais um problema que a gente encontra a partir dessa distorção e da inclusão desses dois abismos é que S e A perdem nesse esquema Z. Tá? O que acontece é que no lugar dele, de S e A maiúsculo, a gente tem os Is. E aqui que é importante, o Alfredo está dizendo assim, olha a importância, né, por isso que ele ganha nome do esquema, esquema I, né, porque os Is, eles vão ter uma função muito importante agora. Então, né, aqui, o percurso em Z se mantém no esquema I, apesar da degradação S, A e A linha, e se converte em I minúsculo, M maiúsculo, M minúsculo, aqui é o I maiúsculo. E aqui a gente tem, né? Ó, o Z, o zigue-zague em Z, ele agora é constituído como I minúsculo, M maiúsculo. Então, aqui se manteria, né? Aliás, M não, A. I minúsculo, A linha, e ao invés de A maiúsculo, a gente tem o I. Tá? Então, nessa condição aqui, onde I opera na relação com S, ou seja, o falo
fazendo com que todo, né, demarcando a condição de sujeito como fora poluído, que não o falo enquanto essa condição de falta também, né? A gente não tem, no lugar disso, a gente tem o eu ideal colocado aqui, e do outro lado, onde o nome do pai opera na cadeia, né, no outro, a gente vai ter a prevalência do ideal do eu, só que diferente do ideal paterno, como o Alfredo aponta, ele não carrega a inscrição da falta, né, num todo. Então, que eu mostrei. E a partir de agora, eu acho que assim, só para ver, né, como é que fica para vocês isso aqui? Vocês conseguiram localizar as modificações, né? Eu acho que essa parte aqui do texto da psicose, o Alfredo trabalha muito bem, né? Algo que ele não desenvolve no livro sobre os esquemas. Aqui ele desenvolve de forma bastante didática, né? Todo o efeito da distorção. Onde é que vai parar cada letra? E as implicações, de alguma forma, a gente precisa ir trabalhando, né? Entendendo. Então, assim, existe uma certa legalidade, né, que a gente pode pensar, uma legalidade mínima para que possamos operar na psicose. E qual é ela? A gente precisa entender que tem, a partir do efeito da foraclusão do nome do pai, né, sendo ela os cenários homólogos, a gente vai ter também, né, o efeito de na condição de S e φ, então P0 e φ0. Essas são as coordenadas mínimas que a gente pode encontrar na psicose e o efeito de distorção. No caso de Schreber, a gente vai ver que teve esse efeito. Tá? É importante lembrar, né, assim, do que o Lacan fala, que esse é o esquema do Schreber, não é o esquema de todas as psicoses, né? Já que não é a psicose, mas as psicoses, né? Diferente da neurose, que a gente pode chamar esquema da neurose, esse não é o esquema da psicose, é o esquema de Schreber, né? É o esquema de Schreber e é o esquema chamado de I, dada a prevalência e a importância da dupla I nesse caso. Como é que isso está para vocês? Deixa eu ver aqui, voltar para a página. Foi tranquilo? Né? Foi didático, minimamente didático? Foi didático e tranquilo, porque o senhor explicou tudo mastigadinho. Uhum. Agora, graças à sua explicação, me veio a seguinte pergunta: o que é a clínica da psicose, considerando-se esta inexistência de não tem significantes que desliza? Então, como é que eu vou operar numa clínica de psicose? Exatamente, essa é a segunda parte, quando eu tô, porque aí que é muito bacana, né? A gente tem vários trabalhos sobre psicose, né? Reparem, a gente tem a Flávia falando muito tempo sobre isso, não é? E, e basicamente, se vocês fizerem assim, fazer um apanhado do que a gente tem de produção sobre psicose, por exemplo, a maioria dos trabalhos é falando sobre os efeitos, né, a distinção em relação à neurose, o campo de intervalo. É sempre assim, dizendo o que acontece após a foraclusão do nome do pai. Né? Saindo, por exemplo, então, a Flávia vai trabalhar com isso, né? Da emissão de autoridade para a invasão de autoridade. Então, a gente sempre está falando sobre os efeitos. Então, a primeira parte que eu acho importante, né, e por isso que, após a conclusão desse trabalho que a gente não sei quando vai terminar, que é das estruturas clínicas, eu vou propor
a leitura dos esquemas Schroeder, do caso Schroeder, Freud, Lacan, e eu vou dar início a uma pesquisa de tentativa de, claro, eu não vou dar, não é tipo assim, vou dar conta das psicoses, a ideia é elementos mínimos para trabalhar um caso de psicose. Aí a gente precisa entender por quê. Porque a intervenção é muito distinta. Né? A partir do momento que a gente tem coordenadas básicas para trabalhar na neurose, né? O enquadro da fantasma, né? A relação com desejo, da distinção entre necessidade, demanda e desejo. A gente tem coordenadas muito importantes para trabalhar com a neurose e que muitas das vezes a gente pode pensar assim, a psicose até psicose, não, a psicanálise freudiana, ela foi desenvolvida para pensar, é uma ferramenta para neurose, né, basicamente. E quando a gente tem Lacan é alguém que muito interessado em psicose, né, tanto é que a tese de doutorado dele é sobre isso, né, sobre as paranoias. Só que a gente sempre está correndo atrás das distorções, a gente sempre está correndo atrás. Né? Então, a gente tem algo assim, tá? Quais são as ferramentas para trabalhar? Né? Linguisticamente, com Lalande, né? Na psicose. Não são as mesmas. A gente não, primeiro que a gente não interpreta, né, na psicose. As ferramentas são distintas. A gente tem, basicamente, as coordenadas básicas, que são as mesmas. Por quê? Porque também temos a cabeça significante, também temos uma estrutura da linguagem, também temos que essa linguagem ela é não toda, independente de qual estruturação discursiva se dá, mas a gente vai ter efeitos importantes a partir da fora-aclusão do nome do pai. A extração, ou como o Alfredo vai falar, uma clínica da extração do objeto A e uma clínica da não extração do objeto A. E como que a gente vai operar com isso, né? E aí a gente vai ter coordenadas básicas. O que, que acontece com o significante, a petrificação do significante, né? Qual que é a direção do tratamento? Se na neurose, qual que é a direção do tratamento vai ser, então, a travessia da fantasia? É isso? Seria, né, do Millet, né? Inclusive, o Boto vai trabalhar um pouco nessa mini-jornadas. Ele está fazendo um mapeamento do que é um feed análise para o campo milleriano, né? Então, o que seria isso na psicose? A gente não tem algo tão... E, de fato, não é fácil fazer isso, exatamente porque são as psicoses. Né? A gente tem, inicialmente, uma coordenada básica, que é fora a inclusão do nome do pai, e a consequência também do outro abismo, né? Na relação φ e S, mas as psicoses, que, diferente da neurose, que são, né, caso a caso, mas são particulares, as psicoses são singulares. Cada uma é uma. Né? Então, a gente tem um desafio enorme. Então, assim, Gilberto, não vou te responder, né? O que faz, exatamente, né? O que fazemos, assim, de forma tão clara. Mas eu venho pensando em trabalhar, em desenvolver uma pesquisa agora de coordenadas mínimas. Eu acho que seria mais nesse sentido. Coordenadas mínimas na construção de um caso de psicose. Para se operar na psicose. Tá? Para isso, eu estou fazendo um mapeamento a partir da neurose. Obviamente, a gente sempre parte da neurose. Né? Quais são as coordenadas mínimas para a construção de um caso de neurose? Como que a gente arma o maquinário simbólico? Obviamente, a partir da construção teórica da Polo. Né? E a partir disso, a gente vai pensar, tá, como que a gente arma o maquinário na psicose minimamente para a construção de um caso. E aí a gente vai ter depois pesquisas posteriores para tentar desenvolver um pouco mais. Mas a gente parte do mínimo, tá? Do mínimo das coordenadas. Né? O que a gente está fazendo ali, porque, não sei se vocês viram, né? É necessário, a gente tem um mínimo necessário na construção de um caso clínico de uma neurose, que é com 4 significantes, né, para formar o bucle, né, porque ele avança e retroage, né?
exatamente porque são dois eixos, né? Dois eixos formados por dois significantes. Quais são os eixos? Da diacronia e sincronia, metáfora e metonímia. E a gente está falando que ali, tá, primeiro, na psicose, tem metáfora? Também tem, a gente não está falando disso, né? Mas a gente precisa de coordenadas mínimas, então, de 4 significantes, e aí a gente trabalha também na relação de semitorção também, né? Para a gente ir formando de dupla em dupla, de 4, para a gente ir construindo o maquinário. Mas o que acontece quando a gente está falando que não tem uma semitorção? Né? Então, a gente está falando de, assim, dá para fazer uma supervisão de falar a respeito de, né, de qual poderiam ser as intervenções e manejos? Sim. Mas o campo teórico ele é muito pouco estruturado. Né? Coordenadas mínimas faltam para a construção de um caso de psicose. E é nisso que eu estou tentando construir uma pesquisa que talvez vá levar alguns anos aí. Né? Porque eu quero passar pelo caixilha do Freud, a gente pegar Lacan, a gente reler Lacan a partir da ideia do trabalho que o próprio Lacan nos dá, né, enquanto método, qual que é a disciplina do comentário, então a gente vai tentar trabalhar a partir disso, mas tentando encontrar coordenadas mínimas para montarmos um caso de psicose enquanto significantes. Né? Aí fica aí o melzinho, né, na chupeta do bebê, né, para a gente tentar, assim, o convite para a gente tentar desenvolver isso, tá? Mas o Alfredo nos ajuda muito, muito mesmo nisso, né? Vamos trabalhar estou pensando em trabalhar também com os textos da Flávia, ela trabalhou algumas coisas com a própria a Karina também, e a gente vai tentar avançar um pouco mais isso, né? O que seria isso que eu estou tentando trabalhar é coordenadas técnicas mínimas, né, de uma construção de caso. Tá? Sim, sim. Tá? E aí vai estudo, vai pesquisa, tá? Para isso. Estudo, pesquisa teórica, porque o Lacan nunca foi um cara muito bom para desenvolver técnica, né? Ele é muito bom, ele, na verdade, teve toda uma recusa para técnica. E é historicamente muito bem localizado isso, né? Já que essa época o Lacan batia muito de frente com a IPA, com o modelo estandarte de clínica, de formação, então tchau, Alexandre, obrigado. Então, a gente teve problemas, assim, efeitos históricos na construção da teoria lacaniana, e a gente precisa agora correr atrás um pouco de construir a técnica. Né? Pessoal, é isso. Então, queria agradecer a participação, tá? E então, semana que vem a gente pula e na outra a gente retorna, tá? Pessoal, tchau, tchau. Boa semana e até lá. Abraço.